o Carlos Nascimento saiu da Globo e foi para a Band, eles me chamaram para participar do novo projeto do jornal, com a função que o Nascimento queria que existisse no Brasil, que era a tal da editora do tempo. Qual a e diferença? Não a moça do tempo. Ele achava, o Nascimento, com toda razão, que a previsão do tempo no Brasil era muito... Qualquer frente coisa. fria, tá passando pelo Sudeste, a máxima em São Paulo é 25 graus, a mínima é de 12. E o que ele queria era que a gente fizesse uma previsão do tempo mais parecida como é na Europa e nos Estados Unidos. A gente tem programas de previsão do tempo, né? Os caras ficam horas falando, né? E então, essa era a ideia dele. E eu falei, cara, jura, né? Eu me lembro na época, o chefe de redação que me conhecia bem da Rádio Bandeirantes falou assim, Mari, esse não é um projeto pra você querer sair logo, porque ele sabia que eu gostava de fazer várias coisas, assim, eu não conseguia ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Se você entrar lá, não vai ser... Ele falou, é um projeto novo, é o Jornal da Band, é o Carlos Nascimento, tal, não sei o que. Eu falei, nossa, mas fala aí, João, João Marcos ele chama. João, quanto tempo você acha que eu tenho que ficar? Não, pelo menos uns 6 meses. Aí eu falei, sério? Tipo, 6 meses pra mim parecia um prazo interminável pra, tipo... E eu achando pouco. Eu falei, cara... mas pensa em 6 meses quando você tinha 20 e poucos anos. Não parecia mais? Parece bem mais. Parece muito mais, né? E aí, eu topei o desafio. E aí, aconteceu que eu tava, assim, meio que menosprezando, assim, a história da previsão do tempo. Eu achava legal o projeto do Nascimento, mas eu falava, cara, não é isso que eu quero fazer, né? Tinha muito estigma da moça do tempo. E aí, na segunda semana de apresentação do jornal, o cara da empresa que prestava serviço de meteorologia pra Band me liga e fala assim, Mário, eu tenho um furo pra você. Eu falei, como assim um furo? Pô, tem um furacão na costa do Brasil. Eu falei, ô Massari, não tem furacão no Brasil. Ele falou, pois é, eu sei. Eu falei, mas dá uma olhada aí. Ele falou, dá uma olhada aí na imagem de satélite. Imagina, eu tava começando, né? Não entendia porcaria nenhuma da imagem de satélite e tal, não sei o quê. Aí ele falou, tá vendo esse troço aí perto de Santa Catarina? Não tem uma bola aí de nuvem? Não tem um furo no meio? Isso aí é o quê? Falei, cara, parece um furacão mesmo, né? A gente tá acostumado com aquelas imagens de filme americano, que a gente vê os furacões. Mas o que é isso, Massari? O que eu vou falar? O jornal começa daqui a 15 minutos. Ah, fala que é um furaquinho. Fala que o mar vai ficar bom pro surf. Dararara. Aí lá fui eu, no Nascimento. Mariana, é verdade que eles estão falando aí que tem um furacão na costa do Brasil? Eu falei, Nascimento, é um furaquinho, né? Aí dia seguinte, eu tô na praia, pego o Estadão, 9 mortos em Santa Catarina. Eu falei, cara, ferrou. E agora? Aí o Nascimento, eu liguei pro Nascimento, né, no final de semana, ele falou, se vira, você vai ter que explicar o que aconteceu e por que a gente falou isso e tá com você. Eu falei, cara, agora vamos pegar tudo que a gente aprendeu até aqui, vamos ver o que vai sair daqui. E aí comecei a entender algumas coisas. A primeira delas é que os Estados Unidos tinham alertado o Brasil sobre o furacão aqui na costa. E que tinha tido uma reunião, tanto no IPTEC quanto no CPTEC, quanto no INEMET, para discutir isso. E uma das pessoas de dentro dessa reunião me contou que houve uma briga de egos entre os meteorologistas, dizendo assim, que esses americanos sabem sobre a gente? Eles estão querendo descobrir que tem um furacão aqui, não sei o quê, não tem furacão na costa do Brasil. Então, que eles menosprezaram o aviso dos americanos. Essa era a primeira coisa. Segunda coisa que eu descobri, né, e isso foi muito legal, também uma outra fonte me mostrou, que era um mapa da distribuição geográfica dos equipamentos que são capazes de medir a previsão do tempo. Então, como é que faz a previsão do tempo? Você tem um supercomputador que se alimenta com dados. Esses dados vêm de onde? Vêm de boias que estão nos oceanos, vêm de radares que estão nos aeroportos, vêm de uma série de lugares diferentes. O radar mais perto desse lugar ficava em Santa Catarina, no Morro da Igreja, lá perto de Urubici, que é uma das cidades mais frias do Brasil. E esse radar estava quebrado há 19 dias por falta de manutenção, porque não havia tido repasse de verba, era um radar da aeronáutica, e o governo não tinha repassado verba para a manutenção desse radar. Então, esse era um outro ponto. E na hora que você olha a distribuição geográfica dos equipamentos, você traça uma linha aqui, como se fosse a linha do Equador, e você consegue ver que a distribuição em toda a parte, né, de Europa, Estados Unidos, enfim, todo o continente ali da parte de cima, é como se fosse a densidade demográfica de uma cidade como São Paulo. Tem muito equipamento. Entendi. E embaixo, nós, África, enfim, etc., é como se fosse a densidade demográfica de um Tocantins, por exemplo.
Então a gente tem muito poucos dados e por isso a nossa previsão é muito pouco precisa. Naquela época era menos ainda, agora já melhoramos muito. Né? A gente não tinha nem satélite próprio naquela época. Putz. Então a gente dependia do satélite americano para ficar dando informações. Então, por exemplo, se os americanos estivessem lá focados no Katrina, que depois eles ficaram, a gente ficava sem imagem de satélite aqui. Porque eles ficavam o tempo inteiro monitorando o que estava acontecendo no hemisfério norte. Entendi. Então, aí na segunda-feira eu expliquei tudo isso e comecei a partir daí a entender que o que eu estava falando era muito sério, que podia de fato mexer com a vida das pessoas. E aí eu mudei completamente a minha visão sobre o que eu estava fazendo, me apaixonei pelo